E aí, galera, beleza? Então, vou dar uma aula de revisão para vocês aqui, rapidinho, né? Só para esclarecer um pouco mais sobre as questões que vão cair na prova, né? Então, só lembrando vocês aí, que eu falei que o que cairia na prova seria, né? Domínio e imagem de algumas funções, né? Você determinar domínio e imagem de algumas funções, o esboço do gráfico, né? E o início de limite, né? Só para aquele cálculo simples de limite mesmo, tranquilo? Então, ó, a gente tem aqui, né, para determinar o domínio e imagem dessas funções aqui. A primeira é f de x igual a 3x menos 5. Então, 3x menos 5, o gráfico disso é uma reta, ok? Então, só vocês lembrarem aí da reta lá, né? A definição da reta, o domínio é R e as imagens também são R. Então, aqui não há nem o que fazer, né? Não há nem muita coisa para fazer. Então, essa primeira aqui, ó, né? A primeira, o domínio, né, é R e as imagens, né, da função, as imagens da f, também é igual a R. Tranquilo? Então nessa primeira aqui não há muito o que fazer. Tranquilo? Agora eu vou para a segunda. Não há o que fazer, justamente que eu falo o seguinte, ó. Quando eu defini a reta, né, eu coloquei o domínio é R e as imagens são R. Então, tá aqui. Agora eu vou para a minha segunda, ó. G de x, né, igual a x ao quadrado menos 3x. Então, assim também como eu defini a função quadrática, certo? O domínio já é R. Então, ó, o domínio da função é R, só que a minha função é G, né? Então, eu vou colocar o domínio da G. O domínio da G é R. Aí, para as imagens, ó. Agora, para as imagens, eu coloquei para vocês o seguinte. Para você determinar as imagens de uma função quadrática, né? O seu IM lá, né? As imagens da G, vai, ó, do y vértice até mais infinito, ou, certo? Ou vai de menos infinito até o y vértice. Quando que vai ser isso? Vai do y vértice até mais infinito quando o a for positivo. Quem é a? A é o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Então vai ser isso, ó, ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, quando você tiver uma função desse tipo, ó, então aqui está seu a, tá vendo? Se esse a aqui for positivo, então a parábola, né, vai ter concavidade voltada para cima, então vai ser assim, ó, certo? E vai desse y vértice aqui até mais infinito, tranquilo? Então nesse caso aqui, ó, a nossa função quadrática, o a é positivo. Então as imagens dela vai, ó, do y vértice até mais infinito. Quem é, né? Quem são aí, né? Quem é o y vértice? O y vértice, ó, é igual a menos delta sobre 4a. Então, basta você encontrar isso aqui para determinar as imagens. Tranquilo? E menos delta, né? Então, se você observar aí, ó, então ficaria, né? Y vértice é igual a menos delta sobre 4a, e isso é igual a menos b quadrado menos 4ac, né? Que é delta. Então vai ficar, ó, menos 3 ao quadrado, né? Menos, né? 4 vezes 1 vezes 0. Porque o nosso c aqui é 0. Ok? Dividido por, aqui é 4a, né? Por 4 vezes 1, porque a pra gente é 1. Então isso é igual. Aqui vai ficar menos, aqui dá 9 e aqui dá 0. Ok? Ou seja, então vai ficar menos 9 sobre 4. Então esse aqui é nosso y vértice. Então o domínio, as imagens, né? As imagens da função g vai, ó, de menos 9 sobre 4 até mais infinito, né? Aberto aqui, né? Intervalo aberto. Beleza? Esse aqui é infinito, não é 8 não, tá? Então esse aqui seria, né, as nossas imagens. Tranquilo? Beleza? Então, ó, agora eu vou para a minha função exponencial. Beleza? A função exponencial, o domínio dela, né? O domínio dela, para a terceira aí, ó. O domínio dela é R,
coloquei para vocês, é só vocês olharem para a função, certo? O domínio da H, né? Coloquei H, é igual a R. Só que as imagens da função exponencial, eu já até coloquei para vocês. As imagens dela, esse termo aqui nunca vai ser zero. A exponencial nunca dá zero, então vai ser aberto no zero até mais infinito. Aí vocês falam, mas não entendi, Farley. Vocês podem fazer o quê? Ó? Vai jogando valores se você quiser. Então esse termo aqui ele vai ser sempre maior que zero. Não tem como ele dar zero nunca. Então as imagens da H é justamente o intervalo aberto do zero até mais infinito. Então esse aqui seria as imagens. Por que é aberto no zero, né? Porque eu coloquei para vocês aquele dia, né? O gráfico da função exponencial seria um gráfico assim, ó. Uma coisa assim. Então, ó, nunca toca no zero. Entendeu? Nunca toca no zero. Então, por isso que essa função não é zero, é aberto no zero. Tranquilo? Agora, para a função seno, né? É só olhar para a definição. Olha para a definição da função seno. Para a quarta, né? Para a quarta. O seno de x. Olha só para a definição da função. Eu defini a função seno de 0 até 2π com as imagens de menos 1 a 1. Então acabou. Ó. Então o domínio, né, da minha f, quem é? É o intervalo fechado de 0 até 2π. Por quê? Porque eu defini a minha função lá, ó, tá exatamente a função seno. Eu defini a função seno como sendo no intervalo, né, o domínio de 0 até 2π, e as imagens da função vai exatamente de menos 1 a 1. Ou seja, fechado também. É só isso aqui, o domínio e a imagem. O resto, né, se vocês podem olhar, né, se você for pegar o restante, vai ser sempre periódico. Eu já até passei para vocês o que seria a função periódica. Então, ele é periódico porque se repete, né? Então, o domínio da função seno vai ser o intervalo fechado de 0 até 2π. E as imagens da função f, né? Vai ser o intervalo fechado de menos 1 a 1. É claro que a minha f que eu estou falando é essa. Tranquilo? Pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar a questão 2, só para esboçar o gráfico dessas funções. Ó. Então nós vamos esboçar o gráfico dessas funções. Então eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar esboçar o gráfico, beleza? Então, ó, vou mudar aqui. Vou colocar, ó, x mais 1 como expoente aqui, beleza? Aqui eu vou colocar uma questão 2, né? Questão 2, beleza? E esboce o gráfico, né? Esboce os gráficos, né? Dessas seguintes funções, ó. Pronto. Só vou alterar esses coeficientes, né? Essa aqui eu vou deixar o mesmo. Essa aqui eu vou colocar um 2 aqui, ó. 2 vezes o seno. Tranquilo? Aí aqui eu vou colocar assim. Então a primeira, ó. Então vamos lá. A primeira, para esboçar o gráfico, é uma reta. Então você vai fazer, ó. Como é uma reta, né? Aqui está o 2, o 1, o 3 e o 4. Beleza? Aqui vai estar, né? Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3 e 4. Menos 2. Então vamos lá, ó. Joga valor para x e encontra y. Para você esboçar o gráfico de uma função, certo? Então vai jogando valor para x. Então, ó. Vou pegar, como é uma reta, eu vou pegar só 2 pontos. Tranquilo? Se x for 0, né? Se x for 0, y é menos 4. Ok? Então dá menos 4. Se x for 2, né? Então, menos 4 vai estar aqui, ó. Menos 3 e menos 4. Beleza? Então, ó. Se x for 0, y vale quanto, né? Menos 4, ó. Coloquei y aqui, menos 4. Beleza? E se y for 0, se x for 4, ó, y vale 0. Então, basta eu fazer isso aqui, ó. Ligar os pontos. Tranquilo? Então, seria isso, ó.
Então tá aqui a minha reta. Beleza? Então esse aqui seria o gráfico da primeira função. Tranquilo? Essa aqui seria a primeira, né? Beleza? Agora para a segunda, ó. Para a segunda, vou apagar isso. Pronto. Agora eu vou para minha segunda, tá? Vou para minha segunda. G de x, né? Vou colocar aqui. G de x é igual a x ao quadrado menos 3x, né? Então, ó. Nesse caso aqui, o que que você faz para construir o gráfico? Para esboçar o gráfico da função, né? Eu coloquei um macetezinho para vocês, ó. O que que vocês vão fazer? Determinar as raízes, certo? As raízes e depois, ó, o x vértice e y vértice. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem. É uma dica, não é regra, tá bom? Se você quiser, vocês podem ir jogando valor para x e encontrar y. Beleza? Aí, ó, isso aqui é para saber até onde eu vou com a minha parábola, né? Com a minha curva, que é os vértices da parábola. E aqui eu jogo, né, apenas dois valores, ou seja, basta pegar as raízes, tranquilo? Então, ó, o gráfico vai ficar assim, ó. O y vértice dessa parábola aqui, nós já encontramos, ó. Nós já encontramos porque nós já fizemos esse cálculo aqui, ó. Certo? Para determinar o domínio, né, que é a questão anterior aí, ó. Então, o y vértice é igual a menos 9 sobre 4, que é 2,25, né, negativo. Beleza? E o x vértice, você vai encontrar aí, né, que é menos b, certo? Sobre 2a, né? Então ficaria, né? 1,5. Então você vai encontrar 1,5, né? Que é 3 sobre 2, que é a mesma coisa de 1,5. Beleza? O x vértice vocês podem encontrar aí, ó. X vértice é menos b sobre 2a. Beleza? Então vocês podem encontrar assim. Tranquilo? Então, ó. As raízes. Quais são as raízes dessa função quadrática, né? As raízes é justamente 0 e 3. Beleza? Então, x' é igual a 0, x2' é igual a 3. Aí você fala, mas como que você conseguiu encontrar aqui 0 e 3? É só jogar aí algoritmo de Bhaskara ou fazer soma e produto. Tranquilo? Então, essa aí seria, né, as raízes. Então, as raízes estariam aqui. 0 e 3. Beleza? E 2,25, né, estaria aqui, ó. E 1,5, né? Então, menos 2,25 negativo estaria aqui, ó. Então, aqui estaria o vértice da parábola, ó. Então, seria uma coisa assim, ó. Ó, passando na origem aqui, né? Pronto. Essa aqui seria a minha parábola. Tá um pouquinho torta aqui, né? Mas foi que eu risquei aqui. Beleza? Mas é uma parábola, tá? Aqui, ó. Beleza? Então, seria a minha parábola. Beleza? Agora eu vou pra H, né? Que é a outra ali, a terceira. O que que nós vamos fazer com a exponencial, né? Então, ó, o que que nós vamos fazer, ó? Quando o x for 0, né? Então, seria uma coisa assim, né? Nós vamos jogar valor para x e encontrar y. Lembrando que o gráfico da exponencial, ele vai ser sempre uma coisa desse tipo, ó. Sempre assim, ó. Não importa se eu estiver somando aqui alguma coisa, não importa, mas vai dar sempre isso, tá? Então, vamos lá, ó. O gráfico da exponencial, né? Então, o 1, 2 e 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tranquilo? Então, ó, o que que nós vamos ter, né? Se x for 0, então quando x for 0, vai ser uma coisa aqui, né? Aqui tá o 1, 2, 3 e 4, né? Beleza? Então, menos 1, menos 2. Beleza? Então, ó, o que que nós vamos fazer, né? Jogar valor para x e encontrar y. Aqui e aqui. X e y. Vou pegar, ó. Se x for menos 1, quanto que dá y? Vai ficar menos 1 mais 1 dá 0. Fica aí elevado a 0. Então dá 1. Se x for menos 1, dá 1. Beleza? Se x for 0,
certo? Se x for zero, o que a gente tem, né? Então, ó, o que a gente tem, né? Se x for zero, ó, fica, ó, 0 mais 1 dá 1. E levantado dá 1, certo? Então dá E. Tô fazendo isso, ó. E levantado a x mais 1, né? Então ficaria, ó, primeiro, né? E levantado a menos 1 mais 1. Isso aqui dá E levantado a 0, que dá 1. Beleza? Agora, E levantado a 0 mais 1 é igual a E levantado a 1, que é igual a E. Tô fazendo isso, tá? Agora, ó, se x for 1, quanto que dá, ó? Vai ficar E levantado a 1 mais 1, que é igual a E ao quadrado. Certo? E ao quadrado vai dar aí aproximadamente, né? 7, alguma coisa, né? Se vocês olharem aí, ó. Vai dar aproximadamente 7, alguma coisa. Tranquilo? Pode até jogar na calculadora aí se vocês quiserem. Beleza? Vai dar 7, alguma coisa, né? Vou colocar aqui, ó. 7, alguma coisa. Tranquilo? Então, ó. A gente tem isso, ó. Então dá E ao quadrado, que é aproximadamente 7, alguma coisa aí. Beleza? Então nós vamos jogar, ó. Quando x for menos 1, né? Deu 1. Então tá aqui, ó. Beleza? Quando x for 0, dá E. E é aproximadamente 2,71. Certo? Beleza? Se você quiser saber para onde que vai mais aqui, né? Você pode até jogar aí o menos 2, menos 3. Beleza? Pode jogar aí se você quiser. Eu só peguei esses 3 valores aqui porque E, levando a E aqui, vai dar valores muito quebrados, né? Mas o gráfico da exponencial, né, seria uma coisa assim, ó, dessa exponencial aí, né? Tocando aqui, ó. Então seria uma coisa desse jeito, o gráfico dessa exponencial, né? Tocando aqui exatamente, ó, no 2,71, que é o E. Beleza? Então esse aqui seria o gráfico dessa função aqui. Tranquilo? Então só jogar valor para x e encontrar y. Tranquilo? Aí agora aqui a gente vai, né, para o seno, né? Para a função seno. Então, beleza? Então, ó, o gráfico da função seno, né? Aqui era até a terceira, né, que eu fiz. Aí, então agora é a quarta, né? Então, ó, 2 vezes o seno de x, né? Então, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. 1 e 2. Beleza? Menos 1, menos 2. Beleza? Então, ó, quando x for 0, vai ficar 2 vezes o seno de 0, que é igual a 0. Então tá aqui. Quando x for π sobre 2, vai ficar 2 vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é seno de 90. Seno de 90 é 1. Vezes 2 dá 2. Então tá lá. Quando x for π, dá seno de π. Seno de π é 0. Então fica 2 vezes 0. Aí volta pra cá. Ok? Quando x for 3π sobre 2, que é 270, o seno de 270 é menos 1. Menos 1 vezes 2, né? Então dá menos 2. Beleza? Oh, é aqui, né? Aqui, ó. Coloquei errado. Quando x for 2π, seno de 2π é 0. 2 vezes 0 dá 0. Então o gráfico da função seno, ó, seria uma coisa assim, ó. Para essa função aí, né? Multiplicada por 2, tá vendo? 2 vezes 0. Então, se você multiplicar a função seno, né? O gráfico ele vai aumentar ou diminuir, dependendo do valor que você for multiplicar. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico da função seno de 2x. Tranquilo? Então, ó. Aí agora, ó, depois do esboço dos gráficos, né? Agora a gente vai só, né, relembrar aí o cálculo do limite lá, né? Que eu falei para vocês que ia cair, né? Então, ó, depois é só para calcular os limites. Então, ó, a forma intuitiva, vou pedir para vocês fazerem uma forma intuitiva e outro cálculo direto.
Beleza? Então, ó, só para calcular o limite, né, na forma intuitiva, né? Então aqui seria uma 3. Então calcular intuitivamente, né? Então, limite, né, de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 1. Beleza? Então, se vocês... Deixa eu colocar um mais simples aqui, né? Mas do mesmo jeito é só você pegar e elevar ao quadrado e somar 1. Beleza? Então, ó, vou pegar só esse aqui, ó. Vou colocar x menos 1. Beleza? Quando x aproximar de 1, quanto que vai dar isso, né? Quando x aproximar de 1, então nós vamos pegar, ó. Quando x aproximar de 1, quanto que vai dar esse limite, né? De forma intuitiva, ó. Tô falando de forma intuitiva. O que que é a forma intuitiva, né, que você vai fazer, ó? Você vai só atribuir valores para x na proximidade do 1. Então você vai pegar, ó, primeiro, para valores de x à esquerda, né? Então você vai pegar 0,5, 0,9, 0,99, beleza? 0,999, beleza? E depois você vai pegar, ó, x e y à direita do 1, aqui, ó. Então, ó, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001 e assim vai. Beleza? Então, ó, o que que acontece, né, com esse limite aqui, ó? Ele vai para onde, ó? Quando o x, né? Então, quando o x aproximar de 1, ou seja, isso aqui é justamente a sua f de x, x menos 1, o que que acontece, ó? Se x for 0,5, né, então f de 0,5 é igual a 0,5 menos 1, que é igual a menos 0,5. Então, isso aqui dá menos meio, ó. Quando x for 0,9, 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Ou dá menos 0,1. Ok? Depois, ó, quando x for 0,99, vai dar menos 0,01. Ok? E depois, quando x, né, for 0,999, vai ficar negativo aqui também, ó. Menos 0,001. O que está acontecendo, ó? Então, ó, o que está acontecendo com o limite, ó? Quando o x aproxima de 1, esse limite aqui aproxima de quem? De 0. Então, isso aqui é forma intuitiva. Beleza? Agora nós vamos para aqui, ó. Fazer a mesma coisa, ó. F de x é igual a x menos 1. Quando o x aproximar, né, de 1 agora, do lado direito, tá bom? Vocês podem até fazer isso aqui, se vocês quiserem, ó. O 1 está aqui, né? Quando o x aproximar de 1, certo? Para onde que vai isso aí, né? Para onde que vai esse limite? O y vai aproximar de quem? O limite vai aproximar de 0. Tranquilo? Então é isso aí que a gente vai ter. Beleza? Então, ó, o que está acontecendo? Se x for 1,5, vai ficar 1,5 menos 1, dá 0,5. Beleza? Se x for 1,1, 1,1 menos 1, dá 0,1. Se x for 1,01 menos 1, dá 0,01. Depois dá 0,001. O que está acontecendo? Se x aproximar de 1, o limite está aproximando de quanto? De 0. Ou seja, então podemos concluir que o quê, ó? Que esse limite aqui, esse limite está aproximando de 0. Quando o x aproximar de 1, esse limite aproxima de 0. Beleza? Então isso aqui é a forma intuitiva, tá? Para a gente calcular limite utilizando a forma intuitiva. Beleza? Aí depois eu vou passar isso aqui para vocês, ó. E já é o cálculo do limite, né? Calcule os limites, ó. Aqui é a 4, né? Então, ó, limite de x ao quadrado mais 3x menos 1 quando x tender a 1. Isso aqui dá quanto, ó? É igual a 1 ao quadrado mais 3x menos 1. Isso, esse 3x, ó. 3 vezes 1 menos 1, que isso aqui dá 3. Beleza? Então esse aqui seria o cálculo, certo? De limite. Depois, ó, limite de raiz de x menos, né?
raiz de 2 sobre x menos 2 quando x tender a 2. Beleza? Então, ó, como que você faz? Quanto que dá isso aqui? Quando você resolve, dá 0 sobre 0. Certo? Aí, quando você tiver uma raiz aqui, ó, eu expliquei para vocês aquele dia na sala, né? Como que você faria? Basta você multiplicar pelo conjugado, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Beleza? Então, ficaria, ó. É claro que deu 0 sobre 0, então você vai fazer a manipulação, né? A raiz de x menos raiz de 2 dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Aí você vai multiplicar pelo conjugado desse. Então ficaria, ó, raiz de x mais raiz de 2, dividido pela raiz de x mais raiz de 2. Beleza? Estou multiplicando pelo conjugado, ó. Beleza? Isso é igual, né? Aplica a distributividade lá em cima, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar, ó, o limite da raiz de x vezes raiz de x, da raiz de x ao quadrado, menos a raiz de x vezes raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de x, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, da raiz de 4, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. Dividido, né, por x menos 2, que multiplica raiz de x mais raiz de 2. Beleza? Quando x tende a 2. Aí esse aqui vai embora. Por quê? Ó? Esse aqui está negativo e esse está positivo. Então sobrou quem? Ó? Raiz de x ao quadrado sai módulo de x. Só que x está tendendo a 2, né? A parte positiva. Então isso aqui sai como só x. Então vai ficar, ó, limite de x menos raiz de 4 é 2. Dividido por x menos 2. Raiz de x mais raiz de 2. Quando x tende a 2. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu tenho isso, ó. Aí eu venho aqui, cancelo, ó. Divido um pelo outro. Isso é igual ao limite de 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 2. Quando x tende a 2. O que acontece quando x aproxima de 2? Ó? Aí eu venho e substituo aqui. Quando o x aproximar de 2, né? Quando o x aproximar de 2, aí vai ficar, ó, 1 sobre, né? 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Isso é igual, né, a 1 sobre 2 raiz de 2. E acabou. Então, certo? Então, quando o x, né, nessa função, quando o x aproximar de 2 para essa função aqui, o limite da função, o limite, vai aproximar de 1 sobre 2 raiz de 2. Tranquilo? Então, isso aqui é só uma revisão básica, né, para a prova, que seria o que eu vou cobrar na prova de sexta-feira. Tranquilo? Então eu espero que tenha esclarecido aí um pouco para vocês, beleza? Qualquer dúvida, podem me mandar aqui. Então, fechou aí, galera? Valeu, um abração para vocês aí, tá?